com a revelação do imenso Haki do Shanks, capaz de ver muito tempo no futuro, uma dúvida muito grande surge. Como Barba Negra foi capaz de deixar as 3 cicatrizes em seu rosto? Então, se você quer saber sobre a batalha do Barba Negra contra o Shanks e como Barba Negra foi capaz de machucar o Shanks, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje vamos falar sobre a luta do Shanks contra Barba Negra. Qual o segredo do Teach? Eu venho planejando esse vídeo desde o capítulo da revelação dos poderes do Shanks, quando eu comentei com vocês no review o que o Barba Negra poderia ter feito para ferir o Shanks. Então, eu reuni bastante informação legal e espero muito que você goste. E claro, se você gostar, eu conto muito com o seu like nesse vídeo, porque vocês são a força do canal. Mas então, vamos agora para os segredos de Barba Negra contra Shanks. Fomos apresentados pela primeira vez ao Shanks ainda no capítulo 1, com ele na Vila Fuchsia conversando com o pequeno garoto Luffy, que estava fascinado em como os piratas eram legais, com a visão de que todos os piratas eram iguais ao Shanks, o modelo que ele queria seguir e se inspiraria no futuro. Já Barba Negra foi apresentado um pouco mais tarde na história, quando Luffy chega em Mock Town e o encontra em um bar, assim como foi com o Shanks. Mas, diferente do Shanks, Luffy não tem uma admiração por ele. Na verdade, os dois discutem por terem opiniões diferentes sobre a torta daquela venda. Aqui percebemos um paralelo entre o Shanks e Barba Negra desde o início. Suas introduções foram muito semelhantes. Eles foram apresentados sentados ao lado do Luffy enquanto comiam e bebiam. Porém, Shanks é um modelo de admiração e Barba Negra é um grande rival. Apenas com isso já percebemos como One Piece já nos mostra desde o início que o Shanks e o Barba Negra possuem suas similaridades, mas que também são o completo oposto um do outro. Temos então uma misteriosa batalha entre os dois, que não sabemos exatamente como foi e nem quando isso aconteceu, mas o resultado foi as 3 cicatrizes que o Shanks tem no seu olho esquerdo. O Shanks na sua infância fazia parte da lendária tripulação do Gold Roger. Ele já tinha enfrentado os maiores figurões de todo o mundo, como a tripulação do Barba Branca, a do Chique, ou até mesmo os seus intensos duelos contra o Mihawk, que eram tão brutais que os impactos podiam ser ouvidos por todos da Grand Line. Porém, mesmo com tudo isso, a única cicatriz que o Shanks carrega e que foi causada a ele por um oponente foi as 3 marcas no seu olho, que de acordo com o que ele disse ao Barba Branca, esse é o único ferimento que ele tem que dói até hoje. Como eu falei, não sabemos exatamente quando ele ganhou essa sua cicatriz, mas podemos ter uma base de que tempo foi isso com algumas pistas deixadas na história. Shanks no começo da história, quando conheceu Luffy, já tinha sua cicatriz, o que indica que ele ganhou ela antes desse ponto. A última vez em que o Shanks é mostrado sem a sua marca foi no capítulo 1057, em uma página especial do Shanks com a sua tripulação se divertindo com a Uta, a sua filha adotiva. E nessa página o Shanks estava com 20 anos, ou seja, foi há 19 anos atrás. Já agora, a primeira vez em que o Shanks aparece já com sua cicatriz em questão cronológica foi há 13 anos atrás, no flashback de quando ele roubou a Gomu Gomu no Mi do navio da marinha protegida pela CP9. Ou seja, o Shanks tinha 26 anos. Então com isso podemos ter certeza que a batalha do Shanks contra o Barba Negra aconteceu quando o Shanks tinha entre 20 e 26 anos de idade. E qual a conclusão que a gente pode tirar disso? Que o Barba Negra nessa época ainda nem tinha comido a sua fruta da escuridão Yami Yami no Mi e obviamente nem a fruta do terremoto Gura no Mi, já que o Teach comeu a Yami Yami no Mi há mais de 12 anos atrás.
Isso quer dizer que mesmo antes de conseguir seus maiores poderes, o Barba Negra ainda assim foi capaz de vencer o Shanks. E lembrando que nessa época, o Shanks já era um pirata muito conhecido e notório pelo mundo. Ele ainda não tinha ganhado seu posto de um dos 4 imperadores, mas ele já tinha uma recompensa que ultrapassava o 1 bilhão de berries. Então Barba Negra conseguir fazer o que Mihawk nunca foi capaz, que é deixar uma cicatriz no rosto do Shanks, mesmo sem seus poderes de fruta, é um feito gigantesco, ainda mais quando levamos em consideração o imenso haki de observação avançado do Shanks, que permite ele ver muito tempo à frente no futuro. Mas então fica uma dúvida, como Barba Negra foi capaz de fazer isso com o Shanks? Eu tenho algumas ideias bem interessantes, e então começamos com a primeira possibilidade. Barba Negra tem o poder de anulação de haki. Um dos principais poderes exclusivos do Barba Negra é a sua habilidade de anular os poderes de Akuma no Mi. Essa é uma de suas habilidades características, e com isso surge a dúvida: Barba Negra também poderia anular o haki? Como vimos, Shanks é chamado de o assassino do haki de observação porque ele impede que todos os seus oponentes consigam usar o haki da observação perto dele, o anulando assim completamente. Então sabemos que é possível anular haki no mundo de One Piece. O meio que o Shanks usa para conseguir anular o haki da observação é usando o seu haki do rei, ou seja, é haki anulando o haki. Já vimos que Barba Negra também possui haki. Vimos ele usando o armamento para endurecer seu braço e se defender do ataque do Serafim do Mihawk. E também vimos ele usando seu haki da observação quando apenas olhando para o Luffy, ele foi capaz de sentir que o seu haki havia melhorado desde a primeira vez que o conheceu. E com isso então, é praticamente provável que ele também possua o haki do rei, já que haki do rei se trata de vontade, da força do seu sonho. E como Barba Negra mesmo disse, o sonho de um homem nunca tem fim. Então é muito provável que nessa luta do Shanks contra Barba Negra, o Tite já possuía a supressão de haki e anulou completamente o haki da observação do Shanks, impedindo ele de ver o futuro. E assim, ele deixou as 3 cicatrizes no rosto do Shanks. E foi nessa batalha que o Shanks aprendeu que é possível anular haki e aprendeu a como usá-lo, ganhando assim o título de assassino do haki de observação. Mas agora temos a nossa segunda opção. Barba Negra possui 3 personalidades. A prova mais gritante de que Barba Negra possui mais de uma personalidade foi em Mock Town, quando Luffy, Zoro e Nami se encontram com ele. Ao sair, Nami pergunta quem era aquela pessoa, e Zoro e Luffy apenas respondem que não é ele, são eles, indicando que Barba Negra é mais de uma pessoa. Algo bem interessante ainda nesse momento foi que quando Luffy se encontra com Barba Negra dentro do bar pela primeira vez, Barba Negra afirma adorar a torta, mas odiar a bebida. Nesse momento, ele é visto como alguém particularmente mal-humorado. Porém, a próxima vez que o Luffy se encontra com ele, ele parece ser alguém com humor muito melhor, enquanto fala que os sonhos das pessoas nunca têm fim. Algo que ninguém esperaria ver, levando em consideração a primeira vez que vemos ele. Após essa conversa ainda, Barba Negra sai dizendo que aquela bebida era muito boa, uma opinião completamente diferente ao que ele disse pela primeira vez. Barba Negra ao longo da história se mostrou ser um personagem com uma estranha mistura de coragem e covardia, intelectual e estupidez. Embora às vezes seu personagem pareça forte e assustador, em outras ele parece fraco e ridículo. No geral, 3 personalidades têm mais foco no Barba Negra. A primeira é a que vimos na sua apresentação, a maldade e a ganância. A segunda é a intelectual, quando vimos ele dizer sobre o sonho dos homens. E a última é a covardia, quando ele se desesperou ao estar na frente do Barba Branca e percebeu que poderia morrer ali. Essas 3 personalidades dentro do Barba Negra ainda estaria de acordo com a sua estranha ligação com o número 3, além de sua bandeira pirata com 3 crânios.
por qual motivo Barba Negra possui uma bandeira pirata com 3 caveiras, sendo que em nenhum momento vimos algo relacionado a isso? Então, esses 3 crânios podem representar suas 3 personalidades. Além disso, uma dica muito importante sobre isso foi deixada na sua última recompensa. Em One Piece, geralmente o Oda coloca pistas nas recompensas dos personagens por causa da fonética dos números japoneses se assemelhar muito com a de algumas palavras em japonês. Um exemplo bem legal é a recompensa do Gold Roger, com os números 6, 4 e 8, que podem ser lidos como Roja, o seu nome em japonês. Com Shanks também acontece a mesma coisa, tendo o número 4, 8 e 9, que é lido como Chiako, bem semelhante a seu nome em japonês, que é Xianxo. Mas agora, já a última recompensa do Barba Negra, no valor de 3 bilhões e 996 milhões, o número 3996 podem ser lidos como San Kokoro. San significa 3, já Kokoro significa coração. Então, esses números lidos têm a mesma fonética que dizer 3 corações em japonês. Logo, essa é mais uma confirmação de que o Barba Negra de fato não é só uma pessoa. Ele na verdade são 3. Esse pode ser o motivo dele conseguir comer mais de uma Akuma no Mi sem morrer. Um feito impossível até então, mas que misteriosamente o Barba Negra foi capaz de realizar. Mas, além disso, isso também explica como ele foi capaz de infligir os 3 cortes no olho do Shanks. O Haki da observação já foi definido de várias formas. Ele sente a intenção maliciosa das pessoas à sua volta, ele também pode ver as auras das pessoas, como por exemplo o Fujitora, que é cego, mas mesmo assim enxerga as pessoas por meio de suas auras ao usar seu Haki da observação. E a observação até mesmo já foi descrita como uma voz, como quando em Skypiea, sempre que alguém era derrotado, Aiza dizia que não conseguia mais ouvir a sua voz. Então, ao lutar contra o Shanks, as vozes e as intenções de cada uma das personalidades do Barba Negra seriam diferentes, já que, como vimos, cada uma das personalidades possuem vontades e gostos próprios. E isso pode ter pego Shanks de surpresa, que ao ver 3 vozes vindo do mesmo corpo, hesitou e foi atingido por ele. Essa pode ser a explicação de por que Barba Negra possui um corpo especial. Ele na verdade tem 3 corações e 3 personalidades dentro dele. E esse é o motivo dele ter deixado as 3 cicatrizes no rosto do Shanks. E bom galera, essas são as respostas para as cicatrizes que o Shanks recebeu do Barba Negra, mesmo depois de vermos o seu incrível poder de Haki, podendo ver muito tempo no futuro. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e comente aqui o que você acha. Barba Negra possui um Haki tão forte quanto o do Shanks para anular o Haki da observação, ou ele possui 3 corações? Deixe aqui nos comentários. Eu acho que o Barba Negra e o Shanks ainda vão lutar no futuro, porque eles são o completo oposto um do outro. E uma conexão bem legal é que Shanks pode ser um dragão celestial pelo seu nome Figureland, e Barba Negra é um D, o inimigo natural dos deuses. Então, se você quer saber o que eu acho sobre o futuro do Shanks com Barba Negra, eu vou deixar um vídeo bem legal passando aqui na tela. E se você gostou do vídeo, eu conto muito com o seu like. Também se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui, tamo junto e até a próxima!